Oi, gente, bom dia para todo mundo. Bom dia para quem está aqui na sala do Meet com a gente, para quem está assistindo pela transmissão no Facebook. Agora que a gente já deu um pequeno teto aí, a gente vai começar, então, a nossa última oficina da segunda semana remota de ensino de História, oficina intitulada Produção de Conteúdo Digital sobre Ensino de História, com a nossa incrível convidada, a professora Nelise. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E antes de eu passar a palavra para a professora, eu vou apresentar ela para vocês, né? A professora Nelise Vergara, ela é graduada em História pela Universidade Estadual Paulista de Mesquita, a Unesp, no campus de Assis, e ela é mestre em História e Sociedade pela mesma universidade, na linha Identidades Culturais, Etnicidades e Migrações, pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Antes, então, de eu passar a palavra para a professora em si, eu queria fazer alguns avisos para quem está assistindo a oficina pelo Meet primeiro. Como vocês devem ter percebido, o chat da oficina fica fechado, então a forma que a gente estabeleceu para vocês poderem fazer perguntas para a convidada, seja durante a apresentação ou depois que a exposição acabar, é através do formulário de dúvidas que a gente vai colocar aqui, a nossa equipe técnica vai colocar. E a gente queria falar também que a lista de presença ela vai ser disponibilizada entre o final da fala e a primeira rodada de perguntas, tá bom? Para quem está nos assistindo pelo Facebook, as perguntas que vocês podem mandar as perguntas pelo chat da transmissão também, que a equipe técnica vai printar e encaminhar para mim, para eu ler para a professora, tá bom? Então, vou passar a palavra para a professora, e é isso. Boa oficina para todo mundo. Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos, a todas e a todos. Primeiro eu quero agradecer ao convite do pessoal da Semana de Ensino de História. Fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite. É sempre muito bom falar para os nossos colegas, ainda mais dentro da universidade pública, né, da Unicamp, principalmente. E fiquei muito contente desse convite. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre o canal Professora Nelise, pensando nele como a minha experiência para falar com vocês sobre a produção de conteúdo para o ensino de história. Então, eu acho que eu vou acabar relacionando um pouco com a minha trajetória acadêmica e como professora, e a experiência do canal, que eu acho que não tem como não ser diferente, né? Então, talvez eu acabe falando dessa trajetória até para que vocês entendam o porquê da criação do canal e como que eu desenvolvo, então, esse trabalho no canal. Achei mais interessante falar da plataforma do YouTube, porque é a plataforma principal que eu desenvolvo conteúdo hoje, apesar de eu ter perfis nas outras redes sociais, mas o YouTube é o meu foco. Então, não sei, espero que vocês gostem e se tiverem dúvidas, podem mandar aqui no formulário. Acho que eu vou abrir, então, minha apresentação. Eu fiz uma apresentação mais porque algumas coisas eu quero mostrar visualmente, assim, do YouTube, do canal em si, mas não é para eu ficar presa nessa apresentação, tá? Nem ficar lendo nada, tá, gente? Fiquem tranquilos nessa parte. Que agora foi. Bom, antes de tudo, como a Gabi falou, eu sou formada em História pela Unesp de Assis, acho que foi. Bom, entrei na graduação em 2007, né? 2007, e assim, antes da graduação, eu fui aluna de escola pública, então eu fiz o ensino fundamental desde do prézinho, né, da escola infantil até o ensino fundamental em escola pública estadual. Eu estou afirmando isso aqui porque eu acho que é bastante importante, né, me colocar nesse lugar. E depois o ensino médio também em escola pública, mas eu fiz a ETEC, né, escola técnica. Então, foi dentro da sala de aula no ensino médio que eu decidi fazer história, cursar história, porque eu tinha uma professora muito, muito boa, que tinha feito Unicamp, inclusive, e me incentivava muito, né, e, inclusive eu e mais um outro colega da sala, que eram os únicos ali mais
empolgados com as aulas de história, a gente acabou se tornando professor de história também, só que ele acabou fazendo USP e eu fui para a Unesp. Então, essa professora, ela me incentivou bastante. Eu acho que a maioria dos casos de quem vai fazer licenciatura vai nesse sentido, né? E aí eu tinha sempre uma vontade de prestar Unicamp, né? Sempre quis fazer Unicamp. Inclusive, fui num encontro aí uma vez, né, na UPA, tinha toda essa empolgação. A Unesp eu conhecia por um catálogo, aquele catálogo de revista que existe até hoje, né, pelo guia, né, da Unesp, mas como era longe da minha cidade, porque eu sou aqui de Jundiaí, próximo até Campinas, eu não tinha muito esse foco, porque Campinas era perto, né, toda essa questão. E daí, quando eu acabei o ensino médio, eu fiz um ano de cursinho, um cursinho popular também, que era composto por alunos da Unicamp e da USP. Então, acredito que esse cursinho também me deu uma base muito bacana para pensar a universidade pública e para desejar a universidade pública, né? Enquanto eu fiz o cursinho, eu trabalhava, então era bem complicado, assim, manter essa situação. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acho que provavelmente é o caso de muitas pessoas que estão aqui, ou o caso de muitos alunos e alunas nossos, né? Que tem esse desejo, que tem esse sonho de fazer a universidade e ver a educação como um lugar para transformação, mas que muitas vezes tem esse dia a dia, essa vida que acaba segurando um pouco, né? Então, eu precisava trabalhar, né, e acabei fazendo o cursinho ao mesmo tempo, então ele me ajudou bastante. Eu não ia ter como pagar um cursinho maior, um cursinho grande e tudo mais, então esse cursinho popular me ajudava bastante. E aí eu entrei na Unesp, fiz a licenciatura lá, fiz o mestrado logo em seguida, e desde 2014 que eu estou em sala de aula. Assim, claro que eu dei um pouco de aula no estado por algum tempo, logo que eu me formei, como professora de categoria O, né, como professora quase que substituindo, né, alguns outros professores, mas efetivamente em sala de aula eu estou desde 2014. Então hoje eu estou numa escola como professora de História do Ensino Fundamental e Ensino Médio, também dou aula de Sociologia para o ensino médio e também faço parte da equipe pedagógica da escola. Eu comecei esse ano a fazer parte, essa escola onde eu estou trabalhando hoje, ela faz parte de uma fundação, então ela é um pouco diferente das outras escolas, porque nós temos uma equipe de coordenação pedagógica, e não um coordenador ou uma coordenadora. Então a abordagem lá da escola é um pouco diferente também nesse sentido. E o mestrado em História eu fiz a respeito do Rubem Braga, que era um cronista, né? E como ele desenvolvia os seus escritos durante o período do Estado Novo, fazendo críticas ao governo e sob a censura. Então, a minha ideia sempre foi sair da graduação, entrar no mestrado, fazer o doutorado, dar aula numa faculdade. Em 2013, enquanto eu estava no mestrado, sobrava a bolsa, tá? Eu comecei o mestrado com bolsa FAPESP, na graduação eu fiz iniciação científica com FAPESP, e aí no mestrado também. E aí a minha orientadora, a Tânia de Luca, falou um dia para mim, olha, tá sobrando bolsa, você não quer tentar uma bolsa para o exterior? E eu falei, não, vamos tentar. E aí a gente conseguiu fazer 3 meses de estágio, né, de pesquisa de estágio no exterior, a bolsa BEP, e aí eu fiquei 3 meses na França, em Montpellier, estudando a crônica francesa, comparando com a crônica brasileira. E aí sobrava a bolsa, gente, eu fiquei lá 3 meses. Então, assim, 2013 era um outro universo, né? Era um outro mundo. Então, na minha cabeça, na época, eu iria terminar o mestrado, ia entrar em seguida no doutorado, ia fazer a minha defesa, ia conseguir entrar numa faculdade, dar aula numa faculdade. E a vida me levou para outros caminhos, porque a licenciatura não foi algo que eu almejava logo de cara, porque eu me apaixonei pela pesquisa em História. E, claro, eu achava interessante, né, dar aula na universidade, porque eu teria pesquisa lá também. Então, assim, eu tinha uma cabeça bastante diferente hoje do que era a licenciatura, e também pela minha formação, o foco na universidade foi sempre a pesquisa, e a licenciatura tinha ali as matérias, as disciplinas, mas acabava ficando um pouco de lado, apesar do curso lá em Assis ser licenciatura, né, e não bacharelato.
Enfim, e aí a vida acabou me levando para a sala de aula e eu me apaixonei pela sala de aula, porque eu percebi que lá eu também poderia trazer essa questão da pesquisa, da problematização, e que não eram mundos separados, que eu podia trazer esse complemento para a sala de aula também. Então, desde 2014, eu estava em sala de aula. E aí, a partir mais ou menos de 2016, eu comecei a perceber muitos dos meus alunos me questionando sobre canais no YouTube, se eu tinha assistido, se eu conhecia, muitos alunos questionando se eu tinha lido livros como Guia Politicamente Incorreto da História e outras coisas assim. E eu não conhecia, de fato, eu não consumia muito YouTube, tá, gente? Apesar de eu estar no YouTube hoje, né, eu sou de uma geração que, até me sinto meio idosa falando isso, mas eu sou de uma geração que viu essa transição, né, da internet de escada para a internet, o que a gente conhece hoje. Então, assim, eu via o YouTube, eu entendia algumas coisas, mas não me interessava tanto. O meu foco maior até era o Facebook. Tanto que eu entrei nessa escola que eu dava aula desde 2014, e eu comecei a fazer um perfil de Facebook de professora, onde eu postava as minhas aulas, né? Então, eu fazia algo diferente com os alunos, e aí eu tirava foto e postava, porque eu queria ter um Facebook mais profissional. E aí, quando os alunos iam me questionando sobre esse tipo de conteúdo, eu comecei a achar muito estranho e fui pesquisar e fui assistir. E aí, bom, entra 2016, entra o ano do golpe e tudo mais, e as coisas foram ficando cada vez mais intensas na escola também, principalmente com essa questão do escola sem partido, desses questionamentos em sala de aula, no dia a dia. E eu ficava me questionando, poxa, né, a minha turma, né, dos meus colegas da graduação, do mestrado, nós temos tanta formação, uma formação muito boa, né, tanto conhecimento, por que a gente não está nas redes sociais? Né? E aí, com esse perfil de Facebook que eu tinha, eu comecei a me posicionar, me colocar, e fiquei pensando no canal. Né? E aí, em 2018, que foi um ano intenso, né, eu resolvi criar o canal. E o que eu fiz? Eu fiz um roteiro, né, e eu queria começar o canal com um vídeo sobre o que é a história, para que ela serve. Então, trazer um pouco dessa ideia bem forte, assim, da história como uma ciência. E aí eu fiz um roteiro, filmei aqui em casa mesmo, né, e editei, assim, com a ajuda do meu companheiro, a gente editou. E eu não tinha experiência nenhuma, tá, gente, em edição, em aplicativo. E, sinceramente, vou falar para vocês, eu mal tinha olhado outros vídeos e lido sobre o YouTube, tá? Foi uma coisa muito no impulso, numa ideia muito minha de querer meio que colocar ali, olha, gente, isso aqui é história, não isso que vocês estão vendo, né, o que está sendo falado, principalmente na época das eleições e tudo mais. Então, eu não estudei muito antes, eu fiz, né, coloquei. Então, isso foi em agosto de 2018. E aí, tanto que se vocês olharem os comentários desse primeiro vídeo, tem muito comentário dos meus alunos, de colegas, então as visualizações, né, vieram dos meus alunos, né, então eu já dava aula desde o sexto até o terceiro do médio, então é muito assim, muito caseiro, né. E aí, no final de 2018, essa minha ex-aluna, Lígia Balas, ela me mandou uma mensagem, falou, nossa, eu vi seu vídeo, achei muito legal, você não quer fazer uma parceria comigo? Eu estou precisando de portfólio, porque ela começou a trabalhar com vídeos, com edição, a gente pode fazer uma parceria, né? Você vem gravar aqui e a gente, né, testa, né, as duas precisando de experiência e tudo mais, porque desse agosto até o final de 2018, né, com tudo que aconteceu politicamente e também com a correria da escola, eu dei uma desanimada, deixei um pouco de lado, né, até porque eu demorei bastante entre fazer o roteiro, gravar, editar o vídeo, deu muito trabalho, né, então eu desisti um pouco, assim. E aí, quando a Lígia me chamou, aí a gente sentou, né, em janeiro, se organizou um cronograma, depois eu vou até falar sobre isso aqui, e pensou como seria o canal. Então, a minha ideia era fazer um canal com vídeos de história geral, história do Brasil,
focados para quem iria prestar o vestibular, mas também alguns vídeos para quem estava no ensino fundamental, né, queria um conteúdo um pouco mais objetivo, e fazer como se fosse um cursinho mesmo, para quem não tinha essa possibilidade de fazer isso de forma paga. Né? Então, coloco o conteúdo de História do Brasil, História Geral, o principal, aquilo que mais cai nos vestibulares. Depois, a minha ideia era fazer vídeos para o vestibular e, no final do ano, de repente, fazer um curso para quem ia prestar o vestibular. Tá? Isso tudo, gente, expectativa, né? Até hoje, eu e a Lia, a gente brinca, né? Tem a expectativa e tem a realidade. E a gente foi postando os vídeos em 2019, tá? E assim, vocês podem ver que daí, a partir dos vídeos dessas playlists, tem uma produção muito mais organizada, né? Porque a Lígia também estava editando os meus vídeos, fazendo legenda, fazendo as thumbs. A gente pensou numa identidade para o canal, então tem as cores, tem as fontes, que é algo legal também para pensar, para quem quer fazer um canal. E aí a coisa ficou um pouco mais profissional, vamos dizer assim. E foi, né? E neste ano de 2019, eu ainda tinha visualização, né? Comecei a crescer um pouco, mas não muito. Isso me frustrava bastante, porque os vídeos eram muito bem produzidos e a gente fazia muito roteiro, eu gravava sempre de sábado com ela, porque durante a semana eu dava aula, então não tinha tempo de fazer. Então, sábado de manhã eu estava lá gravando 2, 3 vídeos, né, dependendo do conteúdo. E, gente, quem é professor, quem é professora, sabe que, assim, o dia a dia é super desgastante. E eu ia lá de sábado para fazer, tá? Então, assim, eu investi o meu tempo, investi tudo, né, ali, o que eu tinha, porque eu pensei, eu quero fazer um canal que seja do meu jeito, com um conteúdo que eu achar interessante, assim, claro que para o público, mas também a abordagem da forma que eu acho interessante, até um pouco parecido do que eu faço em sala de aula, porque na sala de aula também eu me sentia muito presa na apostila e em toda essa história de escola sem partido, doutrinação, eu não posso falar tudo aquilo que eu acredito. E aí eu falei, o canal vai ser a minha válvula de escape, porque eu me sentia muito presa, angustiada nesse sentido. Então, o ano de 2019 foi assim, gravando, fazendo, porque eu estava focada no final do ano em pensar em fazer um curso pré-vestibular, estilo pré-vestibular, para vender depois para o pessoal que se interessasse. Mas o crescimento foi muito lento, eu não monetizei de cara, tá? Muita gente acha que a gente monetiza, já sai ganhando dinheiro assim de cara. E também hoje eu sei que tem uma questão minha de não fazer vídeos polêmicos ou clickbait, eu não vou atrás da polêmica, eu vou fazendo muito aquilo que eu acredito, pensando no meu cronograma, então isso também atrapalha um pouco na monetização, mas no meu caso, que estou trabalhando em sala de aula, que sou CLT, tenho esse privilégio de escolher, eu acredito que eu fico mais tranquila assim, tá? Quem vive do YouTube, quem trabalha com isso, claro que vai precisar estar pensando no dia a dia, nas polêmicas, porque isso chama atenção, as pessoas pesquisam, elas querem olhar, assistir, então isso pode te ajudar a crescer mais rápido, né? Vamos dizer assim. Mas não foi o meu caso. Por isso que eu acho legal colocar aqui para vocês que eu tenho muito esse privilégio de ser registrado, ser CLT, focar no meu trabalho em sala de aula e o canal ser o meu projeto, né? Então, é diferente de quem precisa da plataforma para sobreviver, né? Então, já estou dizendo isso para ficar bem claro, porque, assim, se não ficar parecendo, todo mundo pode fazer assim, e essa é a receita. Não tem uma receita, né? Essa é a forma como aconteceu comigo. Tá? Bom, deixa eu ver aqui, vai passar. Então, essa era a ideia, né? Vocês podem perceber, agora nesse início, o que eu pensei na apresentação. Explicar um pouco para vocês como foi e o que eu fui descobrindo, porque como eu disse para vocês, eu fui fazendo muito no impulso, sem estudar muito a plataforma, e aí eu fui descobrindo algumas coisas, né? Então, essas playlists que vocês estão vendo aqui são playlists do início, tá? A de História Geral, de História do Brasil são as principais. Depois, mais para frente, eu fiz essa playlist pequena
de O que você precisa saber, que a ideia era falar de linha do tempo, conceitos históricos, como estudar história, porque vocês podem perceber que eu estava indo numa linha muito ainda de pensar o estudante do ensino básico e o pré-vestibulando, porque esse era o meu foco, tá? Mas se vocês perceberem, gente, quando vocês pesquisam na internet, no YouTube, assim, põe na busca vestibular, a videoaula de história, tem muita gente que faz isso, tem muito canal. Vestibular tem variado, né? Inclusive pessoas que não são professores, né? Que são estudantes que passaram no vestibular ou que fizeram uma prova do Enem muito boa e aí criam um canal e ficam dando dicas. E assim, ok, né? Você trazer a sua experiência sem problema nenhum. Mas tem muitos vídeos que não tem base, né? Que não tem referência, que não estão embasados na sua experiência e ponto. E aí eu fui percebendo que os meus vídeos para vestibular, eles não se desenvolviam tanto em visualização, né? Tinham alguns comentários, tinha muita gente que me pedia, mas eles não se desenvolviam tanto. E aí, no final de 2019, eu entrei meio que numa ideia de pensar o que eu faço, né? Eu não fiz esse curso que eu tinha na minha cabeça, e falei, então, vou continuar em 2020 com os conteúdos que eu ainda não fiz, né, dessas playlists. Vou adicionar uma playlist de América Latina, que eu queria muito adicionar. E, enfim, fui pensando. A minha ideia para 2020 era um pouco essa, tá? E continuando e vendo no que dá. Nesse momento também, eu acabei mudando de escola, de onde eu estava trabalhando. Eu consegui esse emprego que eu estou hoje também pelo canal, porque a diretora da minha escola viu os meus vídeos, gostou dessa ideia, e também acabou acontecendo isso. Então, eu mudei de escola, minha vida nessa parte profissional mudou totalmente. Então, eu meio que fui deixando o canal ali, pensando, nesse ano de 2020 eu vou continuando essas playlists. Só que aí veio a pandemia, né, gente, ano passado. E a pandemia, ela acabou trazendo essa questão do ensino online, EAD, né, remoto e tudo mais. E aí, muitos professores começaram a indicar os meus vídeos para os alunos. E foi aí que o canal cresceu, né? Então, o vídeo de Roma Antiga, eu não sei explicar para vocês o porquê que ele, entre aspas, aí viralizou, né? Ele saiu da bolha, assim, e aí começou a ser entregue para outras pessoas. Então, esse foi o primeiro vídeo que mais trouxe visualização para o canal de Roma Antiga. Isso foi antes da pandemia, tá? Mas esse vídeo sobre os incas, astecas, maias e tudo mais que eu fiz na pandemia, né, ainda na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, esse viralizou mesmo, assim, e foi, né? E aí trouxe outras pessoas para o canal, tá? E por isso que eu falo para você, gente, me desculpa se você estava esperando fórmulas e dicas infalíveis, mas assim, acabou não sendo muito isso, né? Eu fui experimentando, vamos dizer assim. E aí eu fui aprendendo, né? Então, aí, esse vídeo de América Latina, da playlist de América Latina, saiu da bolha e começou a vir muitos professores. A partir disso, eu fui clicando, assim, foi me dando virou um pouco a chavinha, porque antes, no final de 2019, já vinham alguns professores, mas com a pandemia, isso aumentou muito mais. E aí, eu via nos comentários, eu via no Instagram o pessoal falando: nossa, eu sou professora, indiquei seus vídeos para os meus alunos. Nesse vídeo dos Incas, tem um monte de comentário de alunos. Quem está aqui porque o professor mandou assistir o vídeo, né? E aí eu fui vendo pelo Analytics, né, pela análise do YouTube, que muitos professores me colocavam nos links de Google Sala de Aula, em sites das escolas, site de Instituto Federal. Foi super legal, né? Eu, assim, me senti lisonjeada e comecei a pensar, poxa, tem os professores, né? Esses professores estão ali me fazendo comentários, me perguntando as coisas.
muitos mandando nos comentários e nas DMs, assim, poxa, você tem alguma dica, né? Eu estou começando a dar aula agora, você tem alguma dica sobre esse tipo de aula? Como é que você faz? E no Twitter eu acabei fazendo alguns comentários sobre isso, né? Trazendo ideias que eu tinha em sala de aula, do que eu fazia. Porque assim, gente, muito do que eu fazia em sala de aula diferente, vamos dizer assim, veio dessa falta de espaço que eu tinha. Eu precisava cumprir a apostila e eu me sentia bastante censurada, né, no que eu fazia. Então eu tentava encontrar nos trabalhos que a gente tinha, né, tinha alguns trabalhos além das provas, né, trazer uma abordagem diferente para os alunos. Então eu acabei estimulando a criatividade dentro da sala de aula por conta dessa ideia de censura, vamos dizer assim, que eu sentia, né? E aí eu tinha muito dessas ideias e comecei a colocar isso nas redes sociais. E no final de 2020 para 2021, eu pensei, por que não fazer uma playlist para os professores, né? Para aqueles professores que estão começando, porque quando eu comecei a dar aula, fui jogada em sala de aulas, né, totalmente perdida, e às vezes eu ia conversar com os professores na sala dos professores e a recepção não era muito legal, né, era sempre uma visão de, nossa, mas todo mundo sabe o que fazer, é só você que não está sabendo, né, e esse diálogo com os professores, claro que, óbvio, não são todos, né, era muito diferente do que eu esperava, né, e aí eu pensei, poxa, por que eu não fazer uma playlist, porque já que eles estão me mandando mensagem, indicando para alunos, pode ser uma boa, né? Eles também vão se interessar pelos vídeos do canal nesse sentido. E deu super certo, assim, está dando super certo, tá bem legal, eu tô adorando, tanto que vocês estão vendo aí que tem 18 vídeos já na playlist, porque eu tô adorando fazer, a recepção tá sendo bem legal, e acho que o canal tá crescendo mais também por conta disso. Tanto que eu vou mostrar para vocês depois, né, a faixa de idade, a faixa etária das pessoas que assistem o meu canal, da maioria não são adolescentes que estão fazendo vestibular ou que estão na escola, mas de pessoas mais velhas, né, do que eu esperava. E isso está sendo bem interessante. Bom, tudo isso, gente, tá, para dizer que essa era esse era meu plano, eu tinha um cronograma, eu tinha um esquema na minha cabeça, tá? E eu não estudava muito YouTube, eu não lia muito. E aí, óbvio que daí eu comecei a me engajar mais nisso quando veio ano passado, né, a pandemia, e o canal começou a crescer mais. Então, por exemplo, o primeiro vídeo que eu postei foi o Para Que Serve a História. Hoje ele tá com 20 mil visualizações, tá? Esse print eu tirei ontem, tá? E eu postei ele em 9 de setembro de 2018. Então, assim, vocês vão ver pelo Analytics que no começo, gente, visualização só é igual quando você faz uma banda, né? Só os amigos, a família, os alunos, ficou ali naquela bolha, tá? Eu não sabia sobre questão de descrição do vídeo, sobre uma thumb chamativa, ou sobre um título chamativo, por exemplo, hoje talvez eu não colocaria exatamente esse título, ou enfim. A abertura do canal, meu cunhado fez, né, a gente fez de uma forma bem assim, improvisada. Vocês podem ver depois, assistirem o vídeo, que o som dele é bem baixo, porque eu não tinha microfone, eu fiz com o som do celular mesmo, e as legendas são na base de programa de edição mesmo, bem, bem simples, que eu não tinha muito conhecimento. Então, tudo bem despretensioso, assim, tá? Só que, qual era a minha ideia desde o começo? Trazer embasamento. Então, eu demorei um tempão para fazer esse roteiro, e o vídeo tem 7 minutos. Um tempão para fazer o roteiro, um tempão para tipo, ter coragem de ir lá e gravar. Vocês podem perceber que no vídeo, e em outros vídeos também, tá? Não é só nesse, mas assim, eu tô encolhida, né, de vergonha, mas vamos lá, né? Então, assim, essa desenvoltura, né, nem sei se eu tenho desenvoltura hoje, mas enfim, essa desenvoltura, essa ideia de trazer, de falar com o público, isso foi vindo muito depois.
né? Então, por exemplo, a Lígia, que gravava os vídeos comigo antes, ela me ajudava bastante nisso, né? A parte, eu brinco, né, de ser blogueira, de chamar o pessoal para curtir, comentar, compartilhar. Para mim era sempre uma parte muito difícil, porque eu sempre fui muito assim, gente, do conteúdo, sabe? Do meu conhecimento. O restante eu ficava um pouco alheia. E essa já é uma dica que eu dou para vocês que querem trabalhar com conteúdo em rede social. A gente tem que fazer essa parte também, né, do marketing, do se colocar. Né? A gente fica muito no conteúdo, ok, nosso conteúdo pode ser muito bom, mas a gente também precisa desses outros suportes, né? Então, apesar de ser bem simples, o roteiro ele foi muito bem feito, assim, e organizado. E eu peguei várias leituras, até para retomar o conteúdo, pensei em exemplos didáticos. O vídeo ficou até curto, porque também não tinha todo esse suporte, mas achei que ficou interessante para aquele momento, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, eu não sei se vai dar para ver muito bem, né? Mas, enfim, no YouTube você tem a parte do Analytics, né? Das análises. Então, eu tirei aqui para vocês verem como é que foi isso, tá? No primeiro período que eu postei esse vídeo, né? Ele foi postado no dia 9 de setembro de 2018, então tá aqui. Ver se eu consigo... Ai, não consigo sinalizar. Mas tá bem no começo ali, né? Teve bastante visualização, porque logo que eu postei, coloquei nas redes sociais, os alunos assistiram, o pessoal assistiu de curioso, assim, né? Depois, gente, despenca o negócio, tá vendo? Despencou. E aí, em fevereiro de 2019, subiu de novo. Por quê? A partir desse mês, eu comecei a postar os outros vídeos. Né? O canal, ele ficou parado esse tempo todo. E aí, ó, segue meio que bem estável o ano de 2019 inteiro esse vídeo. Ficou ali escondido, né? Depois, em março de 2020, que é onde tá esse pico, tá? Março de 2020, gente, né? A pandemia, e aí as pessoas foram para casa, começaram a ter que ver vídeo, estudar em casa, e aí isso acabou auxiliando no canal também. Então tem uns picos, assim, e tudo mais, mas a visualização já é bem interessante. Então, perceba, gente, que são 2 anos, né, basicamente. Então, 2019, nessa bem estável, depois foi alterando, né, a questão da visualização. Estou dizendo tudo isso porque leva tempo, precisa de constância também, porque no meu caso eu não tive constância no começo, eu postei esse vídeo só, e só em fevereiro que eu fui postar de novo. Então o YouTube, ele, vamos dizer assim, castiga muito isso, você precisa ter constância toda semana, sei lá, 1 vídeo ou 2 vídeos toda semana. Você precisa ter um dia também certo para você postar, um horário que ele vai mostrar para você também qual que é o horário que os seus espectadores estão mais assistindo. Então, tudo isso é bem, bem importante. E vocês estão vendo em cima também, tem algumas abas, não dá para ler direito, mas você consegue ver a origem do tráfego, então, da onde vêm essas pessoas que estão assistindo os seus vídeos. A melhor forma é quando elas buscam no YouTube e o próprio YouTube mostra, né? Essa é a melhor forma, tá? Dá para ver a idade do espectador, o gênero, dá para saber se a pessoa que assiste, ela está se inscrevendo ou se ela está só assistindo, tá? Enfim, tem várias informações, tá? Então, é muito importante pegar isso aqui para você quando você pensa em fazer esse conteúdo, tá? Então, pensando em 2 questões mais práticas, tá? Por exemplo, questões mais estruturais. É legal você ter um lugar silencioso, um lugar com uma boa luz para você filmar, tá? Dito isso, você não precisa sair correndo e comprar um monte de material caro, inclusive agora está mais caro ainda, né, por conta da situação toda. Não precisa ter esse desespero, assim, tá? Vocês podem ver que os primeiros vídeos, eles estão com uma ótima luz, né? São feitos em estúdio, porque foi quando eu estava gravando com a Lígia, mas, por exemplo, a partir de 2020, desse ano, eu estou gravando em casa, eu tenho um softbox, eu tenho um microfone de lapela e o meu celular,
tá? Eu gravo do meu celular, não tenho câmera profissional nem nada, tá? Até poderia ter, mas assim, por enquanto o canal é pequeno, eu estou investindo, eu mesmo que invisto, eu não tenho patrocínio nem nada, então eu estou indo dessa forma e está dando certo. Então, gravo sempre próximo da luz, também natural, tenho softbox, o microfone é importante, tá? Porque o som também é bastante importante. Vocês podem ver que no primeiro vídeo o som da abertura é mais alto do que o som da minha voz ali no vídeo, isso é muito ruim. Tem gente reclamando já no comentário, né? O som tá baixo, assim, tava começando, né? E a edição, como eu disse, não sou eu que faço. Então, assim, eu não posso dar muitas dicas aqui. Mas o que eu percebo é que hoje conta muito a edição que corta bastante as pausas, né? Então, as pessoas gostam de assistir algo rápido, dinâmico, embora às vezes eu não faça isso nos meus vídeos, porque eles são meio longos. Mas cortar essas pausas, tá? Da respiração e tudo mais, isso ajuda bastante, tá? Então, acho que para uma questão mais estrutural, assim, dos seus vídeos, é legal pensar um pouco nisso, tá? Eu, às vezes, gente, eu sou um pouco teimosa, tá? Então, eu faço vídeos longos, eu coloco um monte de texto, eu leio os textos, sim, coisa que é totalmente fora do que é para ser a rede social. Mas eu faço isso, né? E tá indo. Né? E alguns outros vídeos eu sou um pouco mais direta, mais rápida. Qual que é a minha questão, gente? Eu não quero perder a qualidade, né, do conteúdo, no sentido da leitura, das referências. Então, eu procuro ficar bem atenta a isso. Por isso que, às vezes, os vídeos são mais longos e tudo mais. Mas as pessoas gostam de vídeo curto e sintético, né? E sobre o YouTube em si, sobre a plataforma. Gente, o YouTube ele é um pouco misterioso, né? A gente estuda, a gente lê, a gente vê alguns vídeos de outras pessoas para explicar. Ele tem uns mistérios, assim, né? Da questão de alcance, dos algoritmos, né? No meu caso, gente, a monetização, ela demorou bastante. Por tudo isso que eu já falei para vocês. Porque eu não fiz vídeo clickbait, não fiz curiosidades históricas, essa não é a minha ideia, tá? Então, demorou bastante, tá? Então, eu fui monetizar ano passado e não é todo mês que eu monetizo, tá? Inclusive, esse mês eu não monetizei. Tô triste por isso, mas enfim. Porque também eu deixei de postar alguns dias. Então, eu tive alguns problemas, eu não consegui gravar. Então, 1 semana, 2 semanas eu fiquei sem postar. E como eu disse, o YouTube é bem cruel nesse sentido, da constância. E aí já deu esse efeito na monetização, tá? Estou tranquila quanto a isso, como eu disse para vocês, tenho esse privilégio e, enfim, a pandemia, o ensino híbrido, o retorno presencial, tudo isso está muito doido. Então, eu não consegui essa constância. Então, estou muito tranquila quanto a isso. Mas, para quem precisa e quer viver do YouTube, você precisa ter essa constância, tá? Se organizar muito bem para isso, tá? Outra questão que eu aprendi, e daí só depois que o canal cresceu mais, é você usar palavras-chave, termos que as pessoas estão procurando. Então, o Google Trends vai ser uma ferramenta bacana para isso, tá? Tem algumas extensões do Google Chrome, por exemplo, o IQ, que ele mostra, você instala e ele mostra para você quais as palavras-chave os outros youtubers usaram. E se você tem palavras-chave na descrição, no seu título, que são suficientes para te ajudar no alcance. Então, por exemplo, quando você posta o vídeo, você coloca o título, você faz a descrição e embaixo tem as tags, as palavras-chave. Então, é sempre importante você colocar palavras-chave diretas ou aquilo que a pessoa que está pesquisando quer saber. Então, sei lá, como funcionava determinado assunto, ou, sei lá, Roma Antiga resumo. Então, você vai colocando essas palavras-chave nesse sentido, tá? E as thumbs também têm que ser bastante chamativas, tá? Embora eu
não goste de thumb. Vocês estão vendo que eu sou do contra de tudo, né? Eu não gosto de thumb chamativas. Inclusive, esses dias saiu até uma brincadeira, né? Entre aspas, brincadeira nas redes sociais, dessas thumbs, assim, né? Escravidão, e a pessoa sorrindo, né? Eu sempre procurei tomar bastante cuidado com isso. Eu não gosto de ficar tirando foto para thumb. Ai, gente, é um outro mundo aqui. Mas eu tiro, né? Eu faço. Prefiro as thumbs que tem outras imagens e tudo mais, eu acho mais legal, mas as pessoas gostam de clicar em thumbs chamativas, porque é a thumb que vai ser, vamos dizer assim, o porta-voz do seu vídeo. É a primeira coisa que a pessoa vai ver, que é a capa do vídeo, basicamente, tá? Então, quando a pessoa coloca lá Roma Antiga, ela vê uma capa que ela acha interessante, ela vai clicar na capa primeiro, tá? Então, tem essas partes que são cruéis, mas que a gente precisa aprender a fazer também, para não também ficar de lado nesse mundo doido dos algoritmos. Por enquanto, do YouTube, eu acho que é isso, tá? Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, se eu lembrar também, eu vou falando. Mas, por enquanto, eu acredito que seja isso. E, deixa eu ver, então, da monetização. Ah, sim, e da monetização também, você precisa ter uma quantidade de horas no YouTube, então, postar muitos vídeos, para ter uma quantidade de horas que o público fica retido assistindo seus vídeos. E também você precisa ter, se não me engano, agora mais de 4 mil inscritos. Tá? Posso estar errada, mas se não me engano é mais ou menos isso. Então você precisa ter uma quantidade de inscritos e uma quantidade de horas de pessoas que ficaram retidas assistindo o seu vídeo. Por isso que a monetização acontece. E tem uma questão importante também, para a gente que é historiadora, né, gente? Como que a gente monetiza? Por meio dos anúncios que estão nos vídeos, tá? A parte da educação, pouquíssimos são os anúncios, né? Vamos dizer assim, existem anúncios, óbvio, mas poucas empresas vão focar em investir no anúncio num vídeo de educação, tá? Então, se for um vídeo sobre os melhores carros que o Brasil tem, ou sobre como ganhar dinheiro rápido, muita gente vai investir anúncio nesses vídeos, porque muitas pessoas vão clicar. Vídeos de educação, infelizmente, tem essa questão. Então, a monetização, ela demora um pouco mais também. Acho que é isso. Deixa eu passar. Aqui, não vai dar para ver direito, mas enfim. Aqui eu coloquei como que a gente organizou, então, eu organizei esse cronograma. Esse é o cronograma do ano passado, tá? De 2020, no meio do ano, mais ou menos. Então, é sempre legal você pensar num cronograma. Já que a gente tem que postar sempre, e o YouTube exige constância, vamos nos organizar numa rotina de gravação. Então, aqui, por exemplo, eu pensei em alterações que eu faria no canal, ali em cima tem as alterações. Então, eu já tinha colocado para eu e a Lígia para a gente pensar na identidade diferente, tanto que essa identidade que vocês estão vendo aqui hoje é a identidade nova do canal, essa foto de capa, as cores, ela não é do começo, a do começo são essas cores que estão aqui, verde e laranjinha e tudo mais. E aí eu tinha pensado também em criar um vídeo de apresentação para o canal, isso eu fiz no meio do ano passado, eu não tinha ainda, tá? Então, um vídeo de apresentação do canal é aquele que aparece logo no início, que você abre a página do canal e te ajuda também aos seus inscritos, as pessoas que vão te seguir, entender qual é o projeto, né, do seu canal. E tinham outras questões aí que eu também coloquei de criação. E aí, ali embaixo, é o cronograma de julho e de agosto, do segundo semestre. Eu fiz até mais ou menos setembro. Depois, outubro, eu deixei aberto, porque eu ia ver como que ficou a recepção dos outros vídeos. Eu ia pensar também nos outros temas. Mas eu já tinha colocado ali, ó, Revolução Russa, tinha colocado povos indígenas no Brasil, descolonização da África. Então, eu fiz por semana os vídeos que eu iria gravar, até para eu me organizar, para estudar para o roteiro e para a Lígia ter também essa organização, porque depois ela vai editar e ela tem essa ordem dos vídeos nas datas que eu quero, tá?
Deixa eu mostrar aqui. Aí, pessoal, eu acho que, como a gente está pensando numa oficina aqui, eu achei legal trazer algo um pouco mais prático para vocês entenderem como eu faço os roteiros dos vídeos e depois o resultado. E acho que se a gente estivesse no presencial, eu conseguiria passar essa folha para vocês, mostrar melhor, mas depois eu posso mandar o slide, tá? Para quem estiver interessado. A minha primeira preocupação sempre foi essa qualidade, tá? Então, muitas vezes eu preciso estudar também para alguns vídeos que eu faço de forma mais aprofundada. É diferente de eu fazer um vídeo, por exemplo, de Brasil Colônia, que eu já dei essa aula várias vezes e eu já tenho essa aula na minha cabeça, eu já sei mais ou menos a abordagem, eu preciso ler uma coisa ou outra só para relembrar de algumas questões específicas, porque, gente, o professor também precisa estudar, tá? Deve estudar, né? Às vezes a gente esquece de algum nome, de alguma data, e a vida que segue. Outra coisa é fazer um vídeo que tem um assunto mais aprofundado. E aí eu preciso fazer uma leitura que não é da minha especialidade, então eu preciso fazer uma leitura. Foi o caso desse vídeo dos povos indígenas no Brasil, tá? Esse foi um vídeo que eu adorei fazer, porque eu aprendi muito. Depois eu usei esse roteiro, essas leituras até para as minhas aulas, tá? E uso até hoje. E eu aprendi muito com esse vídeo. Só que, assim, tem 12 páginas esse roteiro. Eu não estou dizendo que eu falo tudo isso aqui, tá? Mas por quê? Foram anotações que eu coloquei, os links, as ideias que eu tive. Então, não vai dar para ver, porque tá pequeno, mas ali embaixo eu coloquei problematizar quem está utilizando essa palavra, esse termo índio, né, ao invés de indígena. Tem links, por exemplo. Eu peguei partes da Constituição. Então, eu vou montando dessa minha forma, nessa minha organização, o que eu quero para esse vídeo a partir das minhas leituras. Para vocês terem uma ideia, depois eu coloco aqui... Ai, gente, não vou conseguir aumentar. Mas depois eu coloco aqui na descrição dos vídeos tudo que eu usei para estudar, para ler, do que eu estou falando, porque eu acho muito importante essa parte. Tá? Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo direto do que eu acho da minha cabeça. Né? Tudo tem uma referência, tem uma base. Então, por exemplo, aqui eu usei livro, eu usei site. Gente, eu assisti um curso inteiro da Rede do Saber, que é a rede do Estado de São Paulo, sobre os povos indígenas. E eu estava de férias também na pandemia, tá, gente? Então, assim, eu tive bastante tempo nesse vídeo. Então, tem o livro do Krenak, que eu já tinha lido, tem ali as notícias que eu mencionei no vídeo, que são notícias sobre os povos indígenas no Brasil ano passado. Então, de um roteiro que tem 12 páginas e que eu li bastante, me organizei, que tem muito mais do que eu falo no vídeo, né? Vem esse vídeo, que já tem aí 1 ano que eu postei. Eu deixei as referências, deixei as fontes na descrição. Uma questão importante na descrição também, para quem quer fazer os vídeos, é sempre colocar logo de cara o que você está falando. Então, na aula de hoje eu falei sobre os povos indígenas. Olha aí, povos indígenas já é a palavra-chave que está na sua descrição e que a pessoa que vai pesquisar vai ver também, tá? Sobre o que você fala. Nos primeiros vídeos eu dava uma viajada, assim, né, na descrição. Eu ficava falando, né? Agora eu sou um pouco mais direta, tá? Porque eu percebi que isso ajuda também. Tá? Viajada no sentido, assim, de que eu queria explicar muito, sabe? Eu queria trazer um embasamento acadêmico, assim, ó. Mas depois eu fui desencanando um pouco e percebendo que para o YouTube precisa dessa rapidez, né? Mas as referências eu sempre coloco. E tem 5.000 visualizações esse vídeo. Assim, eu acho que é uma boa quantidade de visualização, mas a gente sempre espera mais, né? Porque a gente faz, né, o roteiro, a gente põe lá, ficou tão bonitinha a edição, você fala, nossa, né? Mas sempre a gente vai sempre ficar com uma expectativa maior, mas eu acho que é um ótimo número de visualização. E não sei se vocês repararam também aí no cantinho direito, que tem os likes, né? Tem agora uma parte, por conta da quantidade de inscritos que eu tenho no canal,
de você ser membro do canal. Então, é uma forma também de você monetizar, que a pessoa ela pode pagar determinados valores para ser um membro do canal e receber os links do vídeo antes. Ou, se ela quiser simplesmente contribuir com o canal, ela pode clicar nesse valeu, tem um coraçãozinho com dinheiro assim dentro. Ela pode clicar nesse valeu e te patrocinar de alguma forma, né, de uma vez só ou várias vezes. E aí ela pode, por exemplo, aparecer lá no primeiro comentário, ela tem algumas vantagens. Então, é uma nova forma que o YouTube trouxe também de você conseguir monetizar, tá? Por enquanto eu ainda não tenho, mas eu também não divulguei muito, tá? Então, é um pouco isso. Aqui é um exemplo de roteiro que eu fiz mais objetivo, que é um conteúdo que eu já estou acostumada a dar aula sobre, e aí eu faço mais para depois, na edição, a Lígia colocar na legenda, que fica ali embaixo enquanto eu estou falando, tá? Então, vocês estão vendo que está numerado, daí eu mando esse arquivo para ela e falo, olha, é nessa ordem que eu pensei. Então, às vezes eu faço a aula direto, assim, tem um roteiro organizado e vou fazendo. Depois eu assisto de novo o vídeo que eu gravei e organizo para ela colocar bonitinho no roteiro. Na edição. Então, ela vai colocando esses tópicos, emenda constitucional, nova república, que tem as datas também, que é algo bastante importante. Então, tudo para deixar bem organizado. E sobre a edição, pessoal, mesmo que eu não faça, tá? Eu assisto outros vídeos de outros canais e as edições são muito simples. As legendas muito diretas, algumas vezes uma imagem ou outra, tá? Porque quem está assistindo o videoaula, quem vai ler nesse lado, vai focar no que você está falando, num esquema ou outro que é importante, tá? Eu gosto muito de fazer esquema, mapa mental, porque eu acho bastante didático e ajuda muito os estudantes. Então, no começo do canal eu fiz bastante. A Lígia fazia a arte para mim, então, assim, eu postava no Instagram. Então, chamava a atenção também para a pessoa ir para o meu Instagram, né? Então, é um pouco isso. Bom, só para ir finalizando, tá, gente? Porque eu já falei bastante. Pensar em duas questões, tá? E aí depende do que você quer, qual que é o seu projeto para o seu canal. Apesar de eu falar sempre para vocês aqui, eu sempre fui pensando no que eu queria fazer de cronograma, nos temas que eu gosto, que eu tenho interesse também de aprofundar, porque também eu aproveito e estudo para esse tema, né? Você também deve pensar em questões mais, entre aspas, atuais ou discussões que estão mais recentes. Então, por exemplo, na pandemia, eu fiz um vídeo sobre as grandes epidemias da história. E, gente, tem quase 30 mil visualizações esse vídeo. Tem vídeos meus, assim, que, sei lá, tem 1000 visualizações e estão lá perdidos no algoritmo. E esse vídeo chamou muito a atenção. Só tive um problema com ele que eu não sabia, né, no começo da pandemia. Na verdade, eu sabia, mas eu falei, vou fazer, vai. Vamos ver se dá. Que ele monetiza um pouco menos por conta de eu falar sobre epidemia, pandemia, e aí o YouTube estava meio que bloqueando isso por conta das fake news, né? Mas então monetizou um pouco menos, tá? Então a visualização, o número de curtidas, nesse caso não vai estar relacionado com a monetização, beleza? Vai estar mais relacionado a partir do tempo que a pessoa ficou retida, assistindo o seu vídeo, e daquilo que o YouTube coloca como restrição. Mas é legal fazer um vídeo que tem uma pegada mais atual também, porque as pessoas que, às vezes, não são estudantes de história ou que não são pré-vestibulantes, elas têm curiosidade de assistir e vão ver. Eu acho que o vídeo sobre Incas, Maias, Astecas também foi muito disso, porque é um tema que as pessoas de fora têm curiosidade, de fora da área, né? Aqui também eu fiz um vídeo da revolta da vacina, no final do ano passado, porque estava se falando muito disso, então tá vendo que ele tem bastante visualização também, tem 6.700 visualizações. Mas assim, eu tô falando isso porque, às vezes, é legal sair um pouco dessa organização para que o YouTube leve o seu conteúdo para outras pessoas que não estão ali acostumadas a assistir aqueles vídeos, que podem se interessar e que podem fazer parte do seu público também.
tá? É o que a gente fala que a gente busca, né, o topo ali do funil, mas pode vir outras pessoas também. E também os temas clássicos, o que eu acho interessante, tá? Clássicos entre aspas aí, né? A visualização, ela fica mais garantida se você faz vídeos com temas básicos que todo ano vai ter na escola e que todos os estudantes sempre vão ter que assistir para saber, estudar. Então, Roma Antiga, República do Café com Leite, são vídeos que, mesmo tendo feito isso em 19, né, ainda tem pessoas assistindo, comentando, isso vai ficar rodando, né? Então, vão ser vídeos que vão me dar uma base de monetização bacana e podem trazer outros público, assim, pessoal que não conhece o canal, a partir desses vídeos, né? Então, é uma estratégia boa para você manter o seu canal crescendo e constante, fazer esses vídeos que têm assuntos mais básicos da escola mesmo, né? Da base comum curricular. E eu acho que é isso, gente. Deu 11 horas, eu falei bastante sozinha, mas assim, só para fechar agora, tá? Observar as análises dos vídeos. Então, como eu disse para vocês, eu comecei a postar, eu tinha uma expectativa na cabeça, essa era uma ideia minha, mas aí o meu público foi sendo diferente do que eu esperava. Eu penso, essa é uma teoria minha, tá? Do porquê já existem muitos canais, já existem muitos vídeos sobre vestibular e de estilos que os jovens gostam, né? Como veio a pandemia e os professores usaram o meu canal, não sei explicar o porquê, mas eles se identificaram. Os vídeos para jovens professores deram muito certo, pensando nessa parte mais das análises aqui dos vídeos, tá? Mas também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu fui percebendo que talvez o meu canal poderia focar numa coisa, mas também poderia ir mais para esse lado mais adulto, mais dos jovens professores e tudo mais. Ser uma fonte para os professores. Então, percebam que aqui, no caso do meu vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz da playlist para jovens professores, que eu falo sobre o que fazer no primeiro dia de aula, ele deu visualizações, esse azulzinho aí é o que tem de visualização, né, de desempenho. O desempenho normal, não sei se vai dar para ver muito bem, que está de cinza, está muito abaixo. Então, o meu desempenho normal era ali, esse vídeo ele foi muito acima do desempenho. Ali embaixo tem momentos importantes da retenção do público, ou seja, até quando mais ou menos a pessoa fica assistindo o vídeo direto, tá? Depende do vídeo, essa retenção é maior ou ela é menor. Quanto maior a retenção, melhor para você. Então, por isso que a gente tem que segurar o público logo no começo do vídeo. Às vezes eu tento fazer isso, às vezes não dá muito certo, mas às vezes dá. E aqui do lado também tem a origem do tráfego. Então, assim, da onde que as pessoas vieram? Que tráfego é esse? Então, pesquisa do YouTube é a maioria, que é muito bom isso, porque o YouTube está entregando o meu conteúdo, né? Vídeos sugeridos, externos, você consegue ver depois, páginas do canal, se o pessoal veio do Instagram, do Twitter, da onde que essas pessoas vieram, então eu posso ver onde está dando mais engajamento e divulgar mais o canal ali. E também, em cima você tem o tempo de exibição, essas flechinhas verdinhas quando estão para cima é um bom sinal, né? As visualizações estão subindo, estão altas, estão muito mais do que o costume, tá? Teve muitos inscritos com esse vídeo, mais de 200 inscritos a partir desse vídeo, tá? E aqui eu consigo observar outras questões. Por exemplo, eu sei que a maioria dos meus inscritos ou as pessoas que visualizaram esse vídeo tem entre 25 a 34 anos, que era o público que eu não esperava atingir e que veio, né? Então, que é o público que é jovem professor nesse sentido. E a maioria do meu público é um público masculino, 62% no caso desse vídeo, tá? Ali eu também tenho muitas pessoas que não são inscritas e que assistem. Isso é algo que é difícil de inverter, porque a gente pede para se inscrever tudo, mas não é todo mundo que tem essa prática, né?
mas temos aí informações importantes, porque a partir daí eu posso criar o meu conteúdo pensando nessas pessoas, tá? Se eu quiser atingir mais público, se eu quiser fazer algo mais estratégico. Eu acho que é isso, tá, gente? Para não ficar muito longo também só eu falando, também se vocês tiverem dúvida. Não sei se era isso, não tenho muita dica, assim, eu não quero trazer uma fórmula, porque eu não tenho uma fórmula, mas eu estou aprendendo também. Quem quiser me seguir nas outras redes sociais, eu acho que as meninas já colocaram aí, eu tenho o Twitter, Instagram e o TikTok, também é tudo @Profanelise, só o Facebook que é um pouco diferente, e tem o meu site também, e eu não coloquei, tá? Mas tem o Apoia-se do canal, para quem quiser considerar apoiar o canal, é o apoia-se/Profanelise. Eu acho que é isso por enquanto, tá? Obrigada, gente. A gente que agradece. Então, agora depois do fim da fala, acho que a gente pode começar a rodada de perguntas, pode ser? Pode ser. Lembro vocês, pessoal, que está assistindo, que o formulário para perguntas está no chat. Quem está pelo Facebook pode mandar nos comentários também. E se alguém se sentir confortável de levantar a mão para falar e quiser perguntar pelo microfone, pode fazer isso também. Aí eu vou começar pela primeira rodada de perguntas que a nossa equipe técnica me mandou aqui, que vieram no formulário, tá? Tá. A gente dá a opção da pessoa poder se identificar, falar de onde é e tal. E aí vou falar isso primeiro, antes de ler a pergunta. A primeira é da... não, calma. Tem mais uma pessoa que pediu para compartilhar os slides, e aí a gente queria afirmar que... queria falar que se puder mandar pra gente depois, a gente encaminha para os inscritos primeiro. Tranquilo, mando sim. E aí a primeira pergunta, então, é da Raíssa, que é estudante de História da Unicamp, e ela falou assim: sou professora de História em um cursinho comunitário, juntamente com uma amiga de curso, e recomendamos suas videoaulas desesperadamente para os nossos alunos, e gostamos muito do seu trabalho e também por conta de algumas aberrações que temos no YouTube hoje em dia. Pensando nesses vídeos problemáticos e nessas pessoas que trabalham sem embasamento nenhum, e muitas vezes viralizam, como você lida e explica isso para os seus alunos? Como explicar de maneira clara para que eles tomem cuidado com esse tipo de conteúdo? Você prefere que eu leia todas as perguntas da primeira rodada ou você prefere responder uma a uma? Acho que eu vou responder uma a uma, porque senão eu me perco muito. Tá bom. Raíssa, né? Obrigada, Raíssa. Fico super feliz. E, de cursinho popular, então, que assim, da onde eu vim também, isso me deixa muito, muito lisonjeada, gente. É muito louco isso, assim. Mas, enfim. Eu sempre tive esses comentários dos alunos, né? Tanto que eu comecei a conhecer a partir deles. Então, você já viu o vídeo do fulano, do ciclano? E aí eu ia assistir, falava, gente, então, né? E explicar para eles. Então, assim, eu não acho legal a gente chegar destruindo, sabe, o conteúdo. Nossa, uma porcaria, pelo amor de Deus, não assiste isso, vai assistir fulano. Eu acho que isso é algo que vai afastar o nosso aluno, e ele nunca mais vai falar para você sobre algo que ele viu, né? E inclusive aconteceu isso na minha aula ontem. Uma aluna mostrou um vídeo de, sei lá, acho que eu vou falar o nome do vídeo, acho que vocês vão saber de quem eu estou falando, mas assim, e se Hitler tivesse ganhado a guerra, né? E aí eu já sempre ensino para os meus alunos, gente, não tem IC na história, né? Olha, esse cara, ele faz um vídeo mais entretenimento, mais de curiosidade, tá? Eu sei que por trás tem alguns historiadores que podem ajudar, mas, no fundo, ali, ele está pensando onde ele está na plataforma, né? Então, assim, podem assistir, mas lembra do que eu falei, né? Não tem isso na história, não dá para saber o que você teria sido, sabe? Então, eu fui devagar com eles nesse sentido para não afastar, tá? E aí eu sempre recomendo os vídeos de canais que eu acho que são de qualidade. Então, assim, óbvio que eu vou colocar os meus no Google Sala de Aula, mas, assim, eu também coloco de outros professores, né? Coloco sempre do Parabólica, do Pedro Renol, coloco do Leitura Obriga História, e de outros canais, às vezes de outras áreas, do História Online, que eu gosto muito. Então, eu falo, gente, procura assistir esse aqui para a gente responder as perguntas, né? Ou, se vocês gostarem de podcast, tô
indicando esse podcast aqui. Então, mostrar para que esse aluno que, ok, você pode assistir como um entretenimento, mas que muitas vezes não é o que a gente está defendendo como um estudo sério. É muito difícil fazer isso para o Fundamental 2, porque o Fundamental 2 busca essa parte mais de curiosidade, de entretenimento, de fascínio, mas acho que a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, nossa, eu vi um vídeo do, sei lá, de quem aí, sobre o Hitler. Olha, tem esse outro vídeo aqui, tem esse outro material, vê se você gosta. Né? Acho que a gente pode fazer esse caminho ao invés de demonizar e acabou e afastar o nosso aluno. E para o ensino médio, acho que para o cursinho é um pouco mais fácil, eu acho, no sentido deles entenderem essa divisão. Né? É o ensino fundamental que eu acho que é o grande desafio. E para o pré-vestibular, que o aluno está desesperado, ele vai fuçar os vídeos e tudo mais, a gente tem muito conteúdo bom também. Então, acho que a nossa indicação, a nossa influência nesse sentido é essencial, mas sem afastar o aluno, né? sem fazer com que ele tenha receio de voltar a falar com você sobre, né? Então, talvez trazer ele para um conteúdo melhor, né, nesse sentido. Acho que é isso. Não sei se respondeu a Raíssa. Aí, se você quiser levantar para falar, sinta-se livre. Se você quiser mandar alguma resposta pelo próprio formulário. Aí, o próximo pergunta, comentário que a gente recebeu é da Jacinta, que é estudante de artes visuais na UERGS, que hoje a gente seja estadual do Rio Grande do Sul. O conteúdo sobre a América Latina é muito potente, me ajuda muito para ampliar conteúdo. Produzo história da arte para a arte no Instagram, Twitter e blog sobre mulheres e artistas latinas. Obrigada, professora. Ai, que demais, Jacinta. Obrigada, de verdade, sim. Essa parte do conteúdo de América Latina, algo que eu quero fazer mais, mas como eu disse, né, eu não sou especialista, então eu preciso das minhas leituras também. Mas toda essa parte, inclusive, de América Latina, a história da África, a história das mulheres, história indígena, é uma vontade que eu tenho de trazer mais forte para o canal. Se eu tivesse mais tempo, assim, até eu focaria muito nisso. Como eu disse para vocês, o vídeo dos povos indígenas, eu estava de férias e estava na pandemia, então eu estava em casa mesmo, né? Então eu tive muito tempo para pesquisar, para elaborar o roteiro. Eu sinto falta de ter esse tempo agora, né, e tudo mais, mas eu tento fazer isso com os outros vídeos. Então, não só falar para os professores, mas trazer esse conteúdo, como você fala que você faz, né, de arte visual sobre mulheres latinas. A gente precisa desse material em sala de aula, porque uma coisa é a gente falar da educação antirracista, a gente falar de trazer, né, esse outro foco, essa outra abordagem para a história, uma história não eurocêntrica, mas outra coisa é a gente ter esse material, e muito a gente está precisando fazer, né, formular o nosso próprio material. E eu acho que esse tipo de iniciativa, como você tem, né, eu estou tentando fazer também, vai ser muito importante para os professores, para a geração de professores que está vindo. Porque, eu não sei, apesar de eu ter feito graduação há pouco tempo, histórico, gente, 10 anos, era um assunto que não era tão forte ainda. Então, agora a gente precisa desse material, precisa dessa discussão, e vai ser bastante importante. Então, de América Latina, foi uma agradável surpresa, assim, que eu tive, e eu gosto muito de falar, gosto muito mesmo. Obrigada. Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, a equipe técnica vai colocar aí no chat para vocês a lista de presença, tá bom? Precisa assinar para receber o formulário, não. Não é diploma, esqueci o nome, o certificado. E aí, eu queria pedir também para todo mundo tomar cuidado na hora de preencher o formulário e colocar o nome escrito certinho e que coincida com o e-mail que você colocou quando você se inscreveu, porque senão isso gera uma dificuldade muito grande para a gente, enquanto comissão, para gerar o certificado, tá bom? Então, a gente pede atenção aí. Obrigada. Aí, a próxima pergunta, a pessoa escolheu não se identificar, mas ela falou assim:
Bom dia, professora. Queria te parabenizar pela oficina e também pelo seu canal no YouTube. Eu sou a fã. Fui professora de cursinho popular de 2019 até 2021 e seu canal foi essencial durante as aulas. Eu sempre indicava seus vídeos para os estudantes. Ainda que seja muito importante consultar os textos que temos contato ao longo da graduação, eu sei que nem sempre temos esse tempo para a preparação das aulas. Às vezes temos mais familiaridade com alguns temas, mas não com outros. Pensando nisso, eu queria saber como você lida com a preparação das aulas. Você pode indicar algum material que auxilie nisso? Não, com certeza, eu entendo você, porque no começo da minha carreira, nossa, foi assim, eu demorava muito para preparar uma aula, então isso é super normal. Ainda mais eu sou uma pessoa muito autocrítica, assim, e eu nem vou falar perfeccionista, porque parece que eu estou fazendo entrevista de emprego, né? Mas eu sou muito autocrítica, então assim, gente, no canal, nos vídeos, na thumb, tudo assim, eu fico pensando 1 milhão de vezes antes, e aí eu faço e falo, nossa, não, tá beleza, mas podia ter sido melhor ali, faltou mais embasamento aqui, então é normal essa dificuldade no início, né? O que eu procuro fazer é sempre ter o meu material máximo organizado, então, se você preparou uma aula que você achou interessante, que deu certo, você guardar aquele slide, você guardar aquela anotação, porque você vai usar para outros anos, para outras turmas, pode ser não da mesma forma, mas você tem ali já algo pronto para começar a discussão. Então, ter esse acervo é bem importante, porque com o passar dos anos você vai consultando. E o que eu procuro fazer, além de usar o livro didático, que tem alguns livros didáticos bons, né, que vão te ajudar na parte mais esquema, mapa mental, a parte mais didática da coisa, né, eu gosto muito dos livros da coleção da editora Contexto, que é da História para a Universidade, acho que é assim o nome, né, História na Universidade, que tem essa parte toda de América Latina, história da África, Grécia Antiga, de uma forma mais resumida, vamos dizer assim, mas sem perder esse comprometimento. Então, eu gosto de usar para leitura, não que eu vou falar exatamente aquilo para o aluno, né, e nos vídeos, mas para embasar um pouco daquilo que na graduação, às vezes, ficou, não de lado, mas que a gente não tem tempo de aprofundar mesmo, né. Esse tipo de leitura eu gosto de fazer, e nos vídeos eu faço muito isso, além de pesquisar artigos, né, e aí eu já procuro artigos mesmo no Celo, já foco mais nesse sentido, alguns vídeos meus têm isso também, tá? Então, claro que você, dependendo do tema da série, da escola que você tá, você não vai ter tanto tempo assim para preparar, mas acho que ter essa coleção de livros, né, trazer esse acervo que você tem de outras aulas já organizado, isso ajuda bastante na hora de você preparar uma aula. E é isso, obrigada pela mensagem. A pessoa não se identificou, né? Não, né? Tá bom, obrigada. A outra pergunta que a gente tem também, a pessoa também não se identifica, mas ela fala assim, professora, você acredita que outras plataformas, como por exemplo o Spotify, têm potencial semelhante ao YouTube, tanto de monetização quanto de público? Olha, o Spotify, até onde eu sei, ele não tem essa questão de monetização. Posso estar falando besteira, porque eu não conheço muito, tá? Tanto que eu converso bastante com o Iclis, né, que é o professor que cuida do História FM e tudo mais, e ele me diz muito que o financiamento dele vem do Apoia-se, né, e de alguma parceria que ele faz, mas não tanto da plataforma, tá? Eu acho que o YouTube, por enquanto, tá sendo mais, vamos dizer assim, não é fácil, né? Mas o mais garantido, vamos dizer assim, dependendo da sua situação, que você vai ter a monetização, tá? Eu sei que tem outras plataformas, mas eu não sei como funciona, porque eu sou uma jovem senhora, mas tem o Twitch e outras plataformas que, se eu não me engano, dão também essa questão de monetização, mas acho que o YouTube, por enquanto, é o mais seguro e o menos misterioso, vamos dizer assim,
Vai. Não, tem um mistério. Mas, assim, você sabe que é garantido, que vai ter uma monetização em algum momento. Porque o Instagram, né, o Twitter, ainda é um pouco estranho essa parte, né? Então, o Spotify, eu acho que para público ele é muito bom, mas eu não sei tanto com relação à monetização. Eu acredito que não tenha esse retorno tão rápido, tá? E garantido. Aí a nossa próxima pergunta é do Rodrigo, que é estudante de História na Unicamp. E ele fala assim: primeiramente, quero agradecer tanto a organização quanto a convidada por essa oficina. Sou professor de um cursinho pré-vestibulinho e sempre indico seu canal nas minhas aulas. Muitos jovens estão consumindo conteúdos que se relacionam com história nas redes sociais. Embora isso pareça ser bom, sabemos que muitos produtores de conteúdo não têm formação e conhecimento suficiente. Como podemos agir ao nos depararmos com esses vídeos que vão do sensacionalismo ao não uso de fontes históricas? Também gostaria de saber se você sente muita diferença ao comparar os públicos de diferentes plataformas, YouTube, TikTok e Instagram. É Rodrigo, né? Obrigada, Rodrigo, pela sua pergunta e pela sua consideração. Ai, é muito legal saber essa coisa do cursinho pré-vestibular, gente. Estou muito feliz. Então, Rodrigo, eu acho assim, né? A minha iniciativa foi um pouco utópica, assim, eu vou resolver o mundo, né? Vou lá fazer um canal. Depois eu fui entendendo como funciona, mas eu penso que nem todo mundo precisa criar um canal ou criar um podcast, enfim, porque também é difícil, consome tempo, tem muitas demandas também, as pessoas fazem comentários, às vezes, muito sem noção, assim, como se a gente estivesse ali obrigado a fazer o conteúdo que as pessoas querem. Então, assim, tem vários fatores, né? E não tem problema não ser para todo mundo, né? O que você pode fazer como professor, como professora, nesse sentido, muitas vezes, é fazer indicação desses canais, é divulgar, é compartilhar isso com outras pessoas, com seus alunos, com pessoas que gostam, de repente, de história, né, não são da área, mas gostam, olha aqui, assiste esse vídeo, né, é apoiar nesse sentido, porque, gente, ajuda muito. O fato de vocês estarem indicando, de vocês estarem comentando ali, ajuda bastante, né, o algoritmo e a gente também, a estar nesses lugares e valorizar essas pessoas que estão fazendo esses conteúdos focados nesse sentido da qualidade, né? Então, não basta só a gente dar palco para ficar reclamando, mas também trazer essas pessoas para os eventos, como vocês estão fazendo aqui, sabe? É muito legal isso, muito importante. Trazer essas pessoas para suas redes sociais, no sentido de compartilhar esse vídeo, de, enfim, dar alcance para essas pessoas, tá? Enquanto outras que a gente sabe que não são legais, que não faz sentido, realmente, a gente tem que combater, mas e os outros que estão tentando fazer, né? Vamos valorizar essas pessoas também. Então, acho que essa é uma das formas, para além daquilo que eu já comentei na primeira pergunta, né? Para os nossos alunos, mas também para os outros públicos, né? Acho que é importante auxiliar esses outros criadores. Acho que é isso. Bom, por enquanto a gente ainda não recebeu mais pergunta pelo formulário, mas a gente queria perguntar se alguém quer levantar a mão para fazer alguma pergunta pelo microfone, se sente confortável para ligar a câmera. Então, se livres para fazer isso. Assim. A gente espera que ligue a câmera, né, Gabi? Você colocou se sentindo sozinho, né? Nas aulas ninguém liga, a gente fica aqui sozinho, igual a escola mesmo, né? Aí. Enquanto as pessoas não estão pensando aí, eu acho legal comentar também, pessoal, que essa iniciativa da Semana de História e de estar na graduação é muito bacana, sabe? Porque eu não sei se, por conta dessas pessoas que fazem esses conteúdos, enfim, sem embasamento e nada a ver, assim, muitas vezes eu tinha vergonha também, ficava pensando, e agora, será que eu vou para o YouTube? Né? Será que eu faço esse conteúdo?
porque a gente tem uma questão muito forte na graduação, né, na academia. E eu fiquei muito feliz, né, de ser o contrário. Né, as pessoas, não, elas estão indicando, elas estão legitimando esse trabalho. Né, então, acho que, também para acrescentar um pouco da pergunta que fizeram, uma das atitudes eu acho que é essa. Claro, né, tem conteúdos e tem conteúdos, né, a gente pode não concordar com todos, mas acho que menosprezar, subestimar quem está fazendo é algo que pode até, sei lá, reforçar esse preconceito e as pessoas que estão pensando em criar conteúdo na internet falarem, poxa, não sei se eu vou fazer isso. Vocês estão na graduação, são de outra geração que tem muito mais conhecimento, né, dessas redes. E, por exemplo, o TikTok, eu acabei não respondendo na pergunta. O TikTok, eu faço algumas coisas, mas eu não tenho muita familiaridade com a plataforma. E as pessoas mais jovens têm super familiaridade. E muitos alunos estão conhecendo o conteúdo histórico pelo TikTok, tá? Já ouvi vários alunos me falarem, aconteceu tal coisa, né, professora? Aí eu pergunto, onde você viu isso? No TikTok. Então, é um espaço que não está, por enquanto, sendo ocupado também, e que poderia ser ocupado, principalmente vocês que têm mais familiaridade, acho que, com a plataforma, né, são mais jovens, e podem criar um conteúdo, e lá o alcance é muito mais alto do que um vídeo do YouTube, por exemplo, né? Já que a gente está no tópico do TikTok, a gente recebeu uma pergunta falando sobre isso, e a pessoa também não se identifica, mas ela falou assim, professora, olá, qual a melhor maneira de se passar conteúdos de história em plataformas como Instagram e TikTok? Vídeos mais curtos? Ou você acha que vídeos mais longos funcionam? A pessoa usou senhora, mas eu troquei aqui porque achei que era mais educado usar você e não senhora. Não, tudo bem, meus alunos chamam de senhora também, eu tranquilo. Olha, o TikTok, assim, o Instagram e o TikTok são totalmente diferentes, tá? Tem até uma questão aí de que o Instagram estaria morrendo, né, gente? Porque tá difícil ali o TikTok, o Instagram. E o TikTok tá indo muito mais, né? Mas sim, as pessoas preferem vídeos mais curtos, diretos, que já tenham, já sejam chamativos. Eu acho muito difícil para mim trabalhar com, pessoalmente, né, para mim, trabalhar com isso, porque eu não gosto desse tipo de conteúdo, assim, mastigado, rápido, simplificado, mas dá para fazer dessa forma e mesmo assim ser aprofundado, né? Então, por exemplo, trazer indicação de livro na descrição, fazer algo ali baseado em uma leitura. Então, por exemplo, no TikTok, eu fiz alguns vídeos explicando, por exemplo, imagens ou ideias. Por exemplo, eu falei dos bandeirantes. Uma discussão super aprofundada, mas já chama a atenção para o aluno aprofundar. É como eu digo no YouTube também, não dá para eu falar de tudo, não dá para ser um artigo acadêmico, uma tese, uma dissertação, mas vai ter um conteúdo de qualidade e vai ter ali a referência para que ele possa estudar e ter a sua autonomia a partir daí, né? Não dá para a gente ter, tanto no Instagram quanto no TikTok e tal, a ilusão de que as pessoas vão, sei lá, consumir todo o conteúdo ali e sair de lá formadas, né? Mas também a gente pode ocupar esses lugares, porque tem muita gente já ocupando e ocupando sem formação, tem base no que está falando, tá? Então, tem que estudar cada uma dos suportes. TikTok e Instagram são diferentes, tá? A gente tem que estudar eles, mas a ideia de vídeos mais curtos, mais diretos, é algo que está nas duas plataformas, tá? E o Instagram, eu acho mais difícil ainda, porque agora tem essa questão de você precisar patrocinar os posts, né, e para poder aparecer, né, então você sempre tem que estar colocando um pouco de dinheiro ali para os seus posts rodarem mais, né, eu acho que o TikTok é um pouco mais fácil, porque ainda não chegou nesse sentido, ainda é mais livre como era o Instagram no começo, né, mas acho que dá para fazer ali sim. A gente precisava fazer um barulho nesses lugares, sim, principalmente no TikTok, eu acho. Porque tá bem, vamos dizer assim, sem dono por enquanto, né? Seria importante que vocês formandos e já graduados aparecessem nessas redes também.
se vocês tiverem esse perfil, né? A gente mesmo, como comissão da Sinal de Ensino, a gente tem um grupo separado interno, a comissão, que trabalha com a divulgação do evento em si, né? E a gente não produz conteúdo diretamente como professor, nesse sentido, né? A gente faz mais o nosso conteúdo de divulgação dos eventos que são relacionados à semana. E a gente percebe, assim, o quanto o Facebook derrubou muito a nossa divulgação, o Instagram dificulta bastante também, e aí a gente está tentando fazer essa transição para o TikTok também, quem quiser seguir a gente lá, inclusive. Mas é difícil, assim, principalmente quando o conteúdo... porque é um pouco esse desafio de você ter um conteúdo sério, e sério porque a gente tem um compromisso, né, com o que a gente escreve, com aonde a gente quer chegar com aquilo, e lidar com a gente não ter uma entrega que um conteúdo que às vezes é feito por alguém que leu qualquer coisa assim e tá irritando, e a gente que teve um puta trabalho naquilo não consegue, né? Então, bem... Esse eu sei que o Lucas levantou a mão, mas só para concluir, acho que esse é um desafio muito grande. Mas a gente gravou um episódio do História FM com o professor Marcos Napolitano, da USP, e ele comentou algo que depois eu fiquei pensando, né? Ele disse, olha, mas talvez também não seja para irritar em todos os lugares, mas pelo menos dentro da nossa bolha que seja algo bem desenvolvido, né? Ele não falou dessa forma, mas que seja algo ali bem estruturado, né? A gente precisa estar. O problema é quando tem um preconceito, a gente não fica ali e acabou. E daí isso abre espaço para todas as outras áreas, né? E aí a gente viu o resultado disso a partir das eleições e ocupam esses lugares, né? Então, estudar essas... Eu queria estar mais no TikTok. É uma plataforma que eu adoro consumir, mas que eu ainda não aprendi a produzir ali. Mas eu tenho vontade de estar mais ali até do que do Instagram. O Instagram, eu fiquei um pouco desanimada nos últimos tempos. Ainda mais, por exemplo, você tem que chegar nos 10 mil seguidores para ter o arrasta para cima, para poder... Então, assim, é muito difícil. O Twitter é um lugar que está começando a trazer essa ideia de monetizar e que eu, por exemplo, tenho muito mais engajamento lá. As pessoas veem muito mais do Twitter para o meu canal do que de outras redes. Então, cada um vai ter o seu lugarzinho, né? Mas acho muito legal que vocês estejam lá também. Precisa. Lucas, se você quiser falar, pode ir, tá bom? Bom dia. Tá dando para me ouvir? Primeiramente, eu queria agradecer, né, a professora, a comissão organizadora. Foi muito, muito legal a oficina, de verdade. E, professora, eu queria fazer uma pergunta baseada na sua última fala. A senhora tocou muito na autonomia do aluno. E eu acho que é alguma coisa que fica muito na nossa cabeça, e principalmente durante a pandemia, os professores estão tentando fazer com que a gente se engaje muito em produzir materiais didáticos exatamente para YouTube, podcast, de auxílio do nosso conteúdo do dia a dia, digamos assim, né? E eu acho que é muito um desespero que fica na nossa cabeça de tentar colocar tudo para o aluno. E a gente fica, sei lá, você quer produzir um podcast, você faz um roteiro que dá 2 horas você falando, porque você quer colocar tudo, porque você acha que você precisa colocar tudo. Então, eu queria perguntar como a senhora lida realmente de tentar focar em um assunto específico e, de certa forma, confiar na autonomia do aluno, de fornecer a ele essas bases ou essas estratégias para ele dar a continuidade no conteúdo. Era isso, obrigado. Obrigada, Lucas, pela pergunta. Cara, isso é uma coisa que a gente aprende dando aula, assim, porque no começo da carreira também, meu Deus, eu vou dar uma aula sobre tudo, sobre o tema inteiro, Idade Média toda, ele vai saber de todos os detalhes da Idade Média. E não é isso, não dá tempo, e não é essa a ideia, né? E é algo que eu falo bastante lá na playlist de jovens professores, porque é um erro que a gente comete, porque é essa empolgação mesmo, né? A gente sai da graduação empolgado, assim, nossa, agora eu vou falar de tudo aqui. E nos vídeos eu também tive um pouco isso, tanto que os vídeos de História Geral, História do Brasil, que eu falei nas primeiras playlists, eles são bem longos, tem 30 minutos às vezes,
E eu fui bem teimosa no começo, não, vou fazer esses vídeos longos, e porque eu quero, né, que o aluno do cursinho ele tenha todo esse conteúdo, porque realmente no cursinho precisa ser assim, né? Só que depois eu fui ponderando, olha, eu posso fazer um recorte, então eu falei de Idade Média, mas eu posso fazer um vídeo sobre as mulheres na Idade Média. Inclusive, essa é uma estratégia boa para o YouTube também, tá? Eu vi que o público gostou desse, eu vou recortando, vou afunilando. Então, mulheres da Idade Média. Tem uma visualização muito legal esse vídeo, porque também é algo específico, mas vai recortando, né, para aqueles que estão interessados. Então, acho que da mesma forma para a sala de aula e para as redes sociais, a gente precisa achar um público, vamos dizer assim, alvo, um funil ali, afunilar aquilo e focar naquilo, tá? Então, eu vejo pela trajetória do canal que a minha ideia era uma, e aí foi se transformando em outra, e tudo bem, tá? De agora, eu não fazer mais, por exemplo, tantos vídeos para o vestibular e focar mais nos professores e no conteúdo didático para eles, porque eu acho que vai ter público e eu acho que vai ser legal, né? E os alunos também assistem esses vídeos, também se interessam, e daí vão aprofundar. Então, não dá para a gente tentar ser assim em sala de aula e nem nas redes sociais, né? Aliás, quanto mais nichado, né, que é o termo que o pessoal usa, melhor até, porque é esse público que se interessa por esse seu material que vai te acompanhar, né? Então, isso é algo que eu demorei a aprender, e em sala de aula também, né? Mas fica muito melhor quando você, por mais que você traga em sala de aula ou nos vídeos uma abordagem ampla, quando você recorta, eu acho que faz mais sentido, ainda mais em história, que a gente precisa dos recortes, tá? De períodos, de temas, e a gente tem que ter essa confiança, tá? Talvez a gente não agrade a todos ou não atinja a todos os alunos, os espectadores, tá? Mas aqueles que acompanham, que gostam, vão estar ali. Então, a gente precisa ter essa confiança na gente, de que, olha, esse recorte que eu fiz, ele tá bem feito, mas daqui para cá é com você, tá? Então, as referências estão aqui, os livros estão aqui, e as pessoas leem, as pessoas comentam, elas vão atrás, sim, né? A gente tem que confiar nisso. E não achar que porque a gente não tá pegando todo o conteúdo, que a gente tá fazendo errado, tá? Ter essa autonomia mesmo. E aí, tanto em sala de aula quanto nos vídeos, nas aulas e tudo mais, videoaulas, ter essa confiança na autonomia desse seu aluno, desse seu espectador, estudante. Porque, por exemplo, no YouTube é diferente da sala de aula, porque você não conhece as pessoas, você não sabe o nível delas de formação, então você precisa trazer esse primeiro passo para ela, vamos dizer assim, né? Se você quiser fazer um conteúdo específico, aprofundado, vai aparecer também o espectador, mas ele já vai vir de uma outra forma, né? Ele vai ter um outro background e tudo mais. Mas tem que confiar, gente, porque senão a gente também se torna alguém que vai falar sobre tudo e não fala sobre nada no final, né? Então tem que confiar mesmo. Acho que é isso. Não sei se te ajudou, Lucas. Muito obrigado, professora. Bom, aí eu queria passar para a próxima pergunta que a gente recebeu no formulário, que é da Aninha, que é estudante de História da Unicamp também, e ela fala assim: professora, obrigada pela exposição. Gostaria de saber como seus alunos e a comunidade escolar como um todo reagem ao seu conteúdo na internet. Gente, eles adoram. Alguns, né? Não vou falar que todos, né? Porque a gente não agrada todo mundo. Não, mas eles adoram. Inclusive, como eu disse, né? No começo, foram os primeiros que assim, gente, eles piraram, né? Nossa, postou um vídeo, a professora tá famosa, né? Nem tinha seguidor. Então, eles adoraram isso, assim. Para eles foi uma coisa, nossa, muito bacana. Então, sempre me apoiaram muito, sempre comentaram. Lógico que, muitas vezes, os comentários que eles fazem, para mim, vem muito do que eles conhecem como conteúdo de YouTube. Então, por exemplo, professora, por que você não faz um vlog da sua vida como professora? Sabe, professora, por que você não fala mais sobre quando você vai, né, corrigir a prova? Por que você não mostra? Eles querem ver a sua vida, né? Isso, aliás, é uma das coisas
que a rede social, ela vai muito. Então, assim, gente, às vezes eu posto um esquema, um textão ali sobre um assunto, e eu posto uma foto minha, a minha foto vai dar muito mais curtidas do que o assunto sério, né? Porque as pessoas, elas querem ver mais sobre a sua vida, mas eles vêm muito com essa fala, às vezes, do que está baseado no que eles acreditam que seja a rede social, né? E aí eu falo, não, gente, mas não é essa a minha ideia, né? Ou então, ai, por que você não fala de uma curiosidade histórica que nem fulano faz? Eu falo, não, gente, não é bem assim. Até brinquei já para eles, tem uma turma do 9º ano que eu brinco muito com o conteúdo de uma certa outra rede aí, de uma outra professora, e eles já sabem. Mas assim, eu falo para eles, vocês podem assistir, não tem problema nenhum, mas vocês sabem o porquê eu critico, né? Eles entendem o porquê. Então, os alunos são muito receptivos, eles são muito legais. Essa semana mesmo, que eu fiz a chamada de fofoca com o 2º ano do médio, e, gente, esse tweet viralizou, assim, e eu fiquei sabendo que viralizou por causa dos alunos, porque eles me mandaram um print da página do Facebook com falaram, você tá famosa, Sora. Eu falei, gente do céu. Então, eles sempre foram os mais incentivadores, assim, foi sempre muito legal, né? Da parte deles eu não tenho do que reclamar. Então, e aí eles me falam também, várias vezes, já me deram dicas, Sora, por que você não coloca na descrição do vídeo o minuto que você falou de tal assunto, porque a gente gosta de clicar lá e ir direto, sabe? Eles vão me dando dicas também. Então, sempre foi bem legal essa recepção. Não tive problemas. E ótimo. A outra pergunta que a gente recebeu é do Matheus, que também é graduando em História na Unicamp, e ele falou assim, como você lida com um embate com canais maiores, que em especial têm um apoio financeiro? Cita aqui o caso do Brasil Paralelo, que além do grande alcance, não possui qualquer rigor historiográfico. E aí eu queria adicionar nessa pergunta que, inclusive, foi uma questão, né, acho que nos últimos meses, que o próprio Brasil Paralelo começou a investir em colocar propaganda do Brasil Paralelo em canais que têm algum tipo de compromisso com a educação, canais de esquerda e etc. Nossa, é muito difícil. É Matheus, né? Desculpa. É muito difícil, Matheus, porque não tem, assim, como a gente... No meu caso, não tem como competir com isso, porque é uma produção que tem um investimento muito além, né? Investimento empresarial, existe toda uma ideia por trás, política, econômica, desse tipo de história que se quer colocar. Então, é muito difícil, eu não penso nem em competir com isso, porque, gente, é outra ideia, né? Então, os canais grandes de história, né, o Leitura Obriga História, História FM, Parabólica, são canais que têm uma força ali, mas nem se compara esse tipo de investimento. Eu acho que o que eu estou tentando fazer é trazer o conteúdo, não para falar diretamente sobre, porque é até um pouco perigoso, né? Eles andam até processando pessoas, né, por aí, professores, inclusive, mas eu tento indiretamente trazer os assuntos que eles colocam. Então, por exemplo, fiz o vídeo sobre negacionismo e revisionismo esses dias, né, falei sobre isso, não falei diretamente, mas eu tento trazer essa ideia e a leitura. Estou participando agora de um coletivo de história também, História Contrapelo, a gente fez um texto sobre a queima da estátua do Borba Gato, fizeram um texto também, esses dias também um grupo fez um texto que foi publicado na Folha de São Paulo, contra um outro texto de opinião do Leandro Narlock. Então, assim, a gente tem tentado se posicionar nas redes nesse sentido, e é o que eu busco fazer nas redes sociais. Então, eu não posso, vamos dizer assim, bater de frente no sentido do investimento, da produção, superprodução, mas eu acho que trazer esse contra-argumento é importante. E nas aulas, tá? Porque eu tô falando de rede social, mas nas minhas aulas eu não posso não falar o nome, nem fazer propaganda, porque não quero fazer, né? Mas eu trago a interpretação historiográfica que a gente tem. Então, falei já sobre os bandeirantes no começo do ano para a minha turma do 3º ano.
Tenho falado sobre, por exemplo, colonização, sobre o genocídio dos povos indígenas. Então, eu procuro abordar na sala de aula também a nossa interpretação, né, acadêmica, que tem um compromisso, que tem um rigor, e eu falo isso muito para os alunos, até para não dar espaço para esse tipo de interpretação, né? Então, eu acho que é esse combate do dia a dia que a gente tem que fazer nas redes sociais e na sala de aula também, como a gente conseguir, né? Porque depende da instituição que você está, enfim, de toda essa situação, mas se você pode fazer, faça isso também, porque é uma forma da gente formar, mas enfim, é uma formação que a gente dá para esses alunos contra esse tipo de interpretação, né, de visão revisionista e até bem desonesta, né, intelectualmente. Acho que é um pouco isso. Bom, pessoal, essa foi a última pergunta que a gente recebeu. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ainda dá tempo, tá? Inclusive, se quiser levantar a mão para falar. Eu queria fazer um convite também para que vocês, quem está assistindo aqui, quem está assistindo pelo Facebook também, se inscreva para participar do evento principal. As nossas mesas vão começar semana que vem, já na segunda-feira. Todo o nosso cronograma fica disponível nas nossas redes sociais, então vocês podem ver isso pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo TikTok. A gente ainda está estudando mais ou menos como que a gente vai fazer, como que a gente vai compartilhar essas coisas, tá? Eu queria pedir também para quem é aluno da Unicamp e está nos assistindo, para entrar no EDAC e preencher a informação sobre o seu cartão de vacinação. Você tem que tirar uma foto do seu cartão de vacinação e colocar lá, para que o processo de retomada possa funcionar plenamente. Então, a gente queria usar da nossa plataforma também para tentar ajudar a universidade nesse sentido. Por favor, não esqueça de fazer isso. Queria agradecer a todo mundo que está presente aqui na chamada do Meet, todo mundo que assistiu pelo Facebook. E eu queria deixar a palavra final, então, para a professora, se você quiser fazer alguma consideração final. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Primeiro, eu queria agradecer muito esse convite, agradecer a todo mundo que está aqui participando da organização da Semana de História. Eu sei que é muito difícil essa parte da organização para fazer acontecer, então, muito obrigada a todos vocês que estão participando. Quem assistiu também esse tempo todo aí, quero agradecer a paciência, porque a gente estava até conversando aqui, né, Gabi, tá um tempão já de pandemia, a gente está cansado de tela, mas obrigada por todo mundo que está até o final. Eu acho que, aproveitando essa última fala que eu tive, de como a gente resistir também, tenho certeza que incentivar os nossos alunos e alunas a pensar uma educação de qualidade, a estar na universidade pública, eu acho que é uma das formas de resistência. A Unicamp tem feito isso muito bem, inclusive já tive a oportunidade de trazer o José Alves lá na escola para falar com os meus alunos sobre o vestibular da Unicamp, e foi, assim, muito bom, porque os meus alunos, eles são estudantes que muitas vezes têm, como todos os estudantes, né, têm as suas inseguranças e acreditam que a escola está ali, mas que a universidade pública não é para eles, que eles nunca vão conseguir chegar. Então, a gente precisa defender a educação básica, né, pública, de qualidade, mas também defender a nossa universidade pública, que é nossa e que é necessária, principalmente nesse contexto. Então, acho que, apesar de tudo, independente se tem canal, se não tem, se está nas redes ou não, eu acho que nós precisamos cada vez mais de força para defender esse lugar que nos é de direito na universidade pública, e de ter uma educação pública de qualidade. A gente vai ter discussão ano que vem sobre as cotas, então a gente vai passar por um momento bastante intenso. É muito importante a gente estar nas redes nesse momento também, se colocando. A gente tem a reforma do ensino médio que está acontecendo agora, e as ciências humanas, de forma geral, estão sendo deixadas de lado. Então, a Semana de Ensino de História é muito importante, eu acho que, para a gente abrir essa reflexão para a gente mesmo e do nosso fazer, da nossa prática no dia a dia.
não podia deixar de falar isso hoje, tá? Apesar de estar pensando numa questão mais técnica aí do YouTube, mas eu acho que isso tá ali, né, no nosso fazer. Acho que isso está além de tudo. E é isso, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Se vocês puderem, se já não fizeram, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo daqueles que estão tentando aí combater esses revisionismos, esses negacionistas que estão por aí. E estou à disposição de vocês, tá? Quando quiserem, quando retornar presencial também, estou à disposição. Agradeço. A gente, como comissão, assina embaixo de tudo que você falou e a gente queria novamente fazer o convite para todo mundo participar do evento que começa semana que vem, que todos possam esperançar junto com a gente e a gente se mantém junto na luta, resistindo, né, e continuando a existir nesse espaço, disputar a existência da universidade pública e a continuidade do trabalho que a gente desenvolve lá e que é tão importante, que precisa chegar para além do próprio espaço da universidade, né? E acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo, pela professora que aceitou o nosso convite, para quem está assistindo pelo Facebook também. E é isso. Um beijo para todo mundo, bom sábado e até semana que vem. Obrigada, gente.